E aí, gente, tudo bem? Tudo pronto para a nossa aula de hoje? Como é que vocês estão? Bom, só recordando um pouco, na aula passada a gente começou a ver o capítulo 12 de Êxodo, a gente chegou até o versículo 20 e hoje nós vamos terminar o capítulo 12, que é um capítulo longo, tem muita informação, então eu achei por bem a gente fazer a divisão, amém? Vamos fazer uma oração para a gente começar, abençoado por Deus. Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o teu povo. Eu quero agradecer porque o Senhor tem cuidado de mim, cuidado dos meus irmãos, cuidado da tua igreja. Mesmo nesse momento de pandemia, Senhor Deus, que muitas vezes nos afasta do convívio, mas nós ainda podemos ter comunhão em oração, ter comunhão em lembrar do meu irmão, ter comunhão em ajudar os necessitados, Pai. Eu te agradeço por tudo isso. E eu peço, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe nessa aula, que o Senhor venha abrir o nosso coração para que a gente possa enxergar o teu agir na nossa vida e não só no povo de Israel, Senhor Deus, mas no nosso dia a dia também. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos começar então a leitura. Êxodo 12, nós vamos começar aqui no versículo 21. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair da casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta. E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam essas instruções como decreto perpétuo, para que vocês e seus descendentes, para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, e poupou essas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho de Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o Faraó, todos seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Essa passagem, se você for lembrar da aula passada, né? Na aula passada, Deus falou para Moisés o que deveria ser feito, e agora Moisés repassa o que deveria ser feito para o povo. Então ele vai falar aqui que era para eles pegarem o cabrito, né? ou o cordeiro, para celebrar a Páscoa. A gente já viu, né, na aula passada que esse cordeiro representa Jesus, aqui no nosso meio. E ele fala para marcar a casa com o sangue, né? Porque o destruidor, na hora que ele passasse, ele viria a casa e não entraria na casa. E uma coisa muito importante, olha o que ele fala aqui também no versículo 22, lá no finalzinho dele, ó: nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Então é interessante que, além de tudo, tinha aqui uma ordem de Deus: vocês não saiam de casa. E nisso, se tivesse alguém desobediente, a pessoa também poderia sofrer as consequências do ato, não é? Mas o que aconteceu é que todo mundo obedeceu. E quando eles obedeceram, ficaram protegidos dentro de casa. O destruidor, aqui na minha Bíblia, fala que possivelmente eram muitos anjos destruidores que saíram e foram devastando. Deus usava muitas vezes anjos para cumprir as missões. E todos os primeiros filhos, os primogênitos do Egito morreram, desde o filho do faraó, que seria o herdeiro do trono, até o filho do prisioneiro. Lembra-se que nós falamos também do escravo do moinho, né? Que, na aula passada. Então quer dizer, o mais baixo grau da sociedade até o mais alto grau da sociedade, todos os primogênitos morreram. É lógico que quando a gente pensa em filhos morrendo, a gente já fica assim, né? Meio, poxa, né? Morreu um filho, mas naquela cultura morreu o primogênito,
era a pior coisa que tinha, porque o primogênito era aquele que iria herdar 2 vezes a parte que os outros filhos herdariam. Então era considerado o filho mais importante, aquele que levaria o legado da família adiante. Então, mesmo para o mais pobre, era muito difícil perder o primogênito naquela época. Uma mulher viúva, por exemplo, ela seria criada pelos filhos. Se ela só tivesse um filho, ela estava enrolada. Então você vê que tudo isso daí tem uma consequência, não é? Uma consequência muito séria, que era o juízo de Deus em cima do Egito. Muitas vezes a gente não entende porque tem muita coisa desse tipo na palavra de Deus, porque a gente vê com os nossos olhos humanos. A gente não consegue entender o todo que Deus ele mostra na palavra dele, né? Ele conhece o todo, ele mostra que o fato, mas muitas vezes a gente não consegue entender o porquê disso, né? Tanto é que tem pessoas que não são cristãs e não conseguem entender o conteúdo da Bíblia, porque se você não pedir para Deus te revelar o conteúdo da Bíblia, você lê literal, tem muita coisa que você não vai entender. Que eles falam que Deus é sanguinário, que matava gente e tudo mais, e na realidade o que eles não conseguem entender é que todos merecem a destruição, mas alguns Deus resolve salvar. Então a misericórdia de Deus é uma coisa, e eles pensam no contrário, sempre olha do lado oposto, né? O ser humano tenta sempre puxar a sardinha para o lado dele. A gente tem que tomar cuidado com isso e ler a palavra de Deus como história, isso aconteceu, e com a Bíblia explicando a Bíblia. Um fato explicando o outro. A gente não deve sair por aí ouvindo qualquer pessoa que não tem o Espírito Santo falar, isso não tem sentido, né? E infelizmente muitas pessoas elas ficam nesses ismos da vida aí, nesse monte de orientação, muitas vezes política, que tenta se meter na igreja, tenta se meter na maneira da gente pensar e distorce a vida de muitas pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando eu falo de ismos, eu estou falando de ideologias, de até mesmo partidarismo, né? Você pode escolher um partido, nós estamos chegando em eleição, você pode votar em quem você quiser e tudo mais, mas preste muita atenção o que uma determinada filosofia partidária, o que ela prega, porque muitas vezes você é crente e está indo contra você mesmo. Então preste atenção nisso, estude um pouco, veja o que se fala, né? Porque a gente não se enrole, porque muita gente tenta enganar a gente usando a própria Bíblia. Se você não tiver entendimento da palavra de Deus, você pode rodar. Amém? Mas vamos continuar aqui, vamos ver o que mais tem de interessante que foi falado aqui. Vamos lá. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem seus rebanhos como tinham dito e abençoe a mim também. Os egípcios pressionaram o povo para que apressassem sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa do pão ainda sem fermento e carregou nos ombros, nas amassadeiras, embrulhados em suas roupas. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que lhe pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que haviam trazido no Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar a comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, eles também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar o Senhor e todas as suas gerações. O faraó tinha falado para Moisés que ele não queria mais ver ele, né? Vocês lembram disso, estava lá na aula passada. Mas nesse momento, ele ficou desesperado, chamou de novo Moisés e agora chamou Arão também, chamou os dois e falou: some daqui, vão embora, vão fazer o que vocês querem, me abençoem e vão embora.
né? Ele já tinha entendido que Deus era Deus e que era para liberar aquele povo. Ou seja, toda a dor que ele estava sentindo do aperto do filho, tudo que aconteceu, ele falou, não tem mais jeito, né? E também o povo do Egito estava falando, saiam daqui, senão todos nós vamos morrer, né? Ficaram todos desesperados. E aí tem uma parte aqui que eu considero bastante interessante, né? Fala aqui primeiro do pão, né? Porque das amassadeiras, que não havia fermentado ainda, porque Deus tinha falado para não levar nada fermentado, né? Mas uma coisa que eu achei legal aqui é o seguinte, quando um país guerreia com outro país e ele domina aquilo, mata todo mundo ou domina o país, ele leva embora os despojos de guerra. Ou seja, ele pega todas as riquezas daquele povo e leva para ele. E aqui, o povo que era escravo, não tinha nada, foi pedindo aos vizinhos as pessoas e as pessoas foram dando objetos de prata, objetos de ouro e não só isso, um monte de coisa eles foram angariando com esse povo. O que é interessante é que depois essa riqueza foi usada para construir o tabernáculo, a gente chega lá ainda, né? O tabernáculo e todas essas coisas vão ser construídos com esse despojo. Então é interessante que você vê que os egípcios deram os meios para que se construíssem o tabernáculo do Senhor. Interessante, né? Uma outra coisa que chama bastante atenção, né? Que além dos 600 mil homens, que aqui está falando por volta de 600 mil homens, depois mais para frente a gente vai ver que tem um número exato, a grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois, de ovelhas e cabras. Então, além dos rebanhos que eles levaram, muita gente de fora foi com eles. Muita gente que não era israelita. Talvez, isso é uma conjectura minha, mas talvez todos os problemas de reclamação, todos os problemas de revolta, todos os problemas de impureza, talvez saíram dessas pessoas. Eu não estou tirando a culpa dos israelitas, mas essas pessoas que não eram israelitas possivelmente contaminaram aquelas. Então, a gente vê que junto com o trigo, o joio também vai. Então a gente tem que tomar cuidado, que muitas vezes a gente se envolve com pessoas que nos tiram dos nossos caminhos, tiram dos caminhos de Deus. A gente acha que a pessoa é boa, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, mas você tem que prestar bastante atenção no que as pessoas falam. E nunca trocar a palavra de Deus por alguma coisa que alguém fale. Não é? A gente é crente. Nossa única regra de fé e prática, palavra de Deus. E muitas vezes as pessoas só pensam na fé e esquecem da prática, não é? Então, por isso que a palavra de Deus, ela nos ensina que nós somos salvos pela graça. Mas quando a gente está lendo lá se eu não me engano, em Tiago, ele vai falar assim, né? Mostre sua fé sem obras, né? Que eu vou te mostrar minhas obras. Então, o que acontece? Não é que a gente é salvo pelas obras, mas quando você é salvo, você pratica a palavra de Deus. E essas obras que confirmam quem é você, que confirmam que você realmente é filho de Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes, né, a gente quer Deus como nosso Salvador, mas nós não queremos Deus como nosso Senhor. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Não se deixar levar por conversas torpes aí, pessoas que tentam te enrolar, né? Pessoas que estão infiltradas na sua vida e que você muitas vezes não percebe o quanto de mal aquela pessoa está fazendo para você, só te enrolando, te mostrando um caminho errado que você vai se acostumando com aquilo e daqui a pouco está tudo certo. A gente vê a sociedade que a gente vive hoje, coisas que são tidas como normal, que nunca foram, que nunca a palavra de Deus falou que é normal. E muitas vezes a gente se enrola nisso. Então nós devemos tomar cuidado. E uma coisa também interessante no texto aqui, é que no dia em que completaram 430 anos, foi exatamente no dia que completou 430 anos que os israelitas foram libertos. E aqui fala que, né, que até o dia de hoje, né, você tem que manter vigília na comemoração da Páscoa, isso daí na Páscoa de Israel, porque Deus passou a noite em vigília naquela noite. Interessante, né? Vamos continuar.
Disse o Senhor a Moisés e a Arão: essas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncidado, mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiserem celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos do sexo masculino da sua família. Então poderá participar como natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo suas divisões. Aqui, nessa parte, ele vai falar um pouco sobre as leis que regem a Páscoa. Então, às vezes a gente lê isso aqui e fala, isso não tem nada a ver com a gente, né? Porque a nossa Páscoa, Jesus instituiu outra, e o que é isso daqui, né? Mas quando a gente olha aqui, a gente começa a ter um entendimento um pouco maior de algumas coisas. Por exemplo, né? Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado só depois de circuncidado. Vocês comerão numa só casa. E por aí vai. Eu vou citar duas partes aqui, depois eu vou voltar aqui no versículo 46 e 47. Aqui fala que o escravo poderá comer depois de circuncidado e qualquer estrangeiro residente poderá comer depois de circuncidar. Aí você vai falar, mas por que a gente não circuncida hoje, né? Porque na realidade a palavra de Deus nos ensina que a verdadeira circuncisão é o nosso coração. É o Espírito Santo morando dentro da gente. E hoje, o que é a nossa Páscoa? O que a gente comemora como Páscoa? A gente tem a ceia do Senhor, que representa a Páscoa, né, no seu momento em que Jesus ensinou que a gente deveria partir o pão e o cálice, para lembrar daquela noite. Uma coisa que é interessante é que a gente ensina também que você não deve tomar a ceia se você não tiver feito profissão de fé, ter sido batizado e tudo mais, que representaria uma pessoa convertida. A profissão de fé e o batismo é uma representação daquilo que aconteceu dentro de você, no seu coração. Então a circuncisão lá dentro foi a sua conversão. Não é? Então você realmente tem que saber por que você está tomando ceia. E por isso que a gente fala para quem não é ainda batizado e não fez profissão de fé, que aguarde. Siga os passos direitinho, entenda a sua fé, confirme a sua salvação primeiro, né? Porque aqui está falando, se você é estrangeiro, né? Nós todos somos estrangeiros perante os israelitas, né? Nós somos gentis, né? Mas nós fomos circuncidados, nós somos o verdadeiro Israel de Deus. Como eu disse, ser Israel de Deus não tem nada a ver com o povo de Israel daquela época ou de hoje, e sim ser cristão, ser convertido. Certo? Não confunda, tem muita gente que confunde, né? Não tem nada demais também, quer botar a bandeira de Israel no púlpito, pode botar a bandeira de Israel no púlpito, não tem problema, mas entenda, se aquela bandeira está representando o novo Israel, tá certo, se está representando o povo de Israel que vive hoje lá, você está equivocado, porque aquele povo também precisa de ser evangelizado e se converter. Deus tem uma promessa para eles, mas eu creio que essa promessa para eles lá no futuro vai vir da conversão para o Messias, para Jesus. Certo? É a maneira com que eu enxergo. Mas voltando um pouquinho aqui. Uma coisa interessante, ó, versículo 46 fala assim: vocês comerão numa só casa, não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebre nenhum dos ossos. Isso me remete quando Jesus foi crucificado. Vocês se lembram que ele estava crucificado no centro, 2 ladrões de cada lado. E que eles queriam que morresse logo, então foram lá e quebraram as pernas dos ladrões. Por que eles faziam isso? Porque o suplício da cruz é que a pessoa não consegue respirar mais, então ela empurra com os pés. Então imagina, você empurra com os pés, tem um prego no seu pé, dói pra caramba. Você não aguenta mais, você solta o peso, fica sem ar, então você fica nesse movimento. Isso demora muito para a pessoa morrer e ela vai
sofrendo. Quando você quebra as pernas, ela não tem mais como se sustentar, ela morre sufocada rapidinho. E Jesus já havia morrido. Tanto é que colocaram a lança, que saiu água e sangue, e nenhum osso dele foi quebrado. E aqui está falando o quê? Que você nem quebra nenhum dos ossos. Olha que coisa interessante, aqui remetendo lá na frente. Né? E depois disso, todos os israelitas fizeram exatamente o que o Senhor tinha ordenado, né? E naquele dia, eles foram organizados em suas divisões. Vocês vão ver mais para frente aqui que essas divisões nada mais são do que as tribos, né? Cada tribo tem um exército. E nesse momento, eles saíram. Uma multidão. Então, vocês imaginam, 600 mil homens. Aí você teria as mulheres, você teria as crianças. Então isso aí dá uma infinidade de pessoas, muito maior do que os 600 mil. Né? Se cada homem tiver uma mulher e um filho só, 6, 12, 18. 1.800.000 pessoas, mas não era essa a realidade, tinha um monte de filho. Né? Aí você vai falar, mas tem homem também que não era casado. Sim, mas a gente pode fazer aí uma matemática aí, imaginária para se ter uma noção da quantidade de pessoas que Deus tirou do Egito. Tá, mas o que isso tem a ver com a gente hoje? Né? Meu irmão, todos nós temos os nossos Egitos, todos nós temos os nossos problemas e muitas vezes a gente acha que a solução dos nossos problemas está nesse mundo, está em partido político, está no presidente tal, está no fulano que vai entrar no lugar de ciclano, está na mão daquela pessoa que vai te fazer isso, está na mão... Não está, gente, não está. O nosso futuro está na mão de Deus. E no momento certo, Deus vai nos tirar desse sufoco que talvez você esteja passando. Confia no Senhor. Ô Nava, mas tem gente que tem problema a vida inteira e morre e não resolveu o problema. Então, mas quando você enxerga a morte no lado cristão, a gente não morre. A gente deixa os problemas dessa terra e vai para o céu. Então, em algum momento, Deus vai nos livrar de tudo isso. Eu não estou dizendo que a gente deve sair por aí dando tiro na cabeça para resolver logo as coisas, não é nada disso. Mas é assim, a gente tem que ter fé, que se não for nessa vida que a gente vai se livrar de muitos problemas, na próxima com certeza vamos. E não se desespere nesse mundo, a gente tem que se acalmar, porque nós temos essa esperança, a esperança do Messias, a esperança da vida eterna. Todas as aflições que a gente passa aqui nesse mundo, eu não estou falando que não é nada isso. Não, a gente sofre. Mas todas essas aflições, elas são coisas dessa terra, desse mundo. E muitas vezes a gente passa por problemas porque a gente busca mais esse mundo do que buscar a Deus. Não é verdade? Se a gente dá um passo maior que a perna nesse mundo, a gente vai ter o problema desse mundo. Você pode ser injuriado, você pode ser... podem falar mal de você, falar que, sei lá, de repente você está com um problema financeiro, a pessoa fala que você deve para todo mundo, você isso e aquilo, e não ser verdade isso. São situações que podem acarretar, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo e que nós vamos viver ainda. Mas a gente tem que ter no coração o viver com Cristo e pedir para Ele, Senhor, me ajuda a resolver isso. Me ajuda a resolver. Mas muitas coisas a gente tem que resolver antes destas. Por exemplo, você precisa pedir perdão para alguém? Peça. Você precisa se reconciliar com alguém? Reconcilie. Você precisa se reconciliar com Deus? É o momento. Ajoelhe-se e se reconcilie com Ele. Não, eu preciso me aproximar de Deus que eu não tenho Deus. Pois é a hora de você fazer isso. Ajoelha, pede para Jesus morar no seu coração. É nesse instante em que Ele vai te tirar deste mundo, vai te dar uma nova visão de vida. Ele vai fazer, como a gente costuma dizer, uma metanoia, ou seja, uma mudança de mente. É nesse momento que você começa a enxergar o reino de Deus. Muitas pessoas não entendem a fé, porque a fé para as pessoas do mundo é loucura. É loucura. Mas para nós, a fé é fonte de vida.
E isso é o que importa. Então, nós temos que seguir os nossos passos para que os nossos problemas sejam resolvidos também. Deus pode te abençoar a qualquer momento, mas se você está em pecado, como que Ele vai te abençoar? Ele vai te abençoar no pecado? Não. Então você tem que buscar a Deus e pedir forças para Ele para vencer tentações, para vencer tudo isso. Porque nós vivemos nesse mundo, somos tentados, mas a gente tem que resistir. Sempre. Então, não se esqueçam. Vivam bem com todos. Peça perdão quando precisa, porque você é ser humano, como eu sou ser humano e a gente erra. Não seja orgulhoso. Ande nos caminhos de Jesus. Nos seus passos, o que Jesus faria? Sempre se pergunte isso. Mude de vida. E eu tenho certeza que se Jesus não resolver o problema para te ajudar, Ele vai te dar força para passar por tudo isso. Amém? Para terminar, vamos fazer uma oração pedindo para Deus nos ajudar a praticar a palavra dEle. Agradecer a Deus pelo cuidado que Ele tem conosco, para que a gente possa sempre andar nos caminhos certos e buscar Ele. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor, eu quero colocar nas Tuas mãos os meus pecados, quero pedir perdão ao Senhor porque eu sou pecador. Quero colocar cada irmão, Senhor Deus, que está ouvindo essas palavras, Senhor Deus, para que o Senhor toque o coração deles, Senhor Deus, que o Senhor fale com eles, que o Senhor mostre o verdadeiro Senhor que o Senhor é. Que o Senhor possa nos ajudar todos os dias que a gente vive aqui nessa terra e que naquele momento maravilhoso, quando encontrarmos o Senhor, Pai, que a gente possa ter um entendimento de tudo que o Senhor fez por nós. Abençoa a nossa igreja, abençoa o povo de Deus espalhado por toda essa terra, abençoa as pessoas, Senhor Deus, que um dia ainda vão ouvir a Tua voz e ainda vão se converter ao Senhor. Que o Senhor possa derramar sempre a graça que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, que o Senhor possa derramar as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre todos nós. E nos ajude, Senhor Deus, a abençoar outras pessoas, a levar o Teu amor para outras pessoas, a poder ajudar o necessitado, a poder chorar com quem chora e rir com quem ri, Senhor Deus. Que a gente possa se alegrar em ver o reino do Senhor crescendo, independente se esse reino for na nossa igreja ou for em qualquer outra igreja, porque o que importa, Senhor Deus, é o Senhor. Muito obrigado, que o Senhor também nos ajude a vencer mais uma semana ao Teu lado, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Na aula que vem nós vamos ver então o capítulo 13 e continuar nosso estudo aqui de Êxodo. Amém? Que Deus abençoe vocês e que essa semana seja abençoada, seja uma semana de vitória para todos nós. Amém? Deus abençoe. Até a próxima aula.